Olá, coração! Estamos aqui de volta para o capítulo 2 do livro Um Curso em Milagres. Vamos em frente. Separação e a expiação. 1. As origens da separação. Estender-se é um aspecto fundamental de Deus, que ele deu ao seu Filho. Na criação, Deus estendeu-se às suas criações e as atribuiu da mesma vontade amorosa de criar. Tu não fostes plenamente criado, como fostes plenamente criado perfeito, perdão. Tu não só fostes plenamente criado, como foste criado perfeito. Não há nenhum vazio em ti. Devido à tua semelhança com o teu Criador, tu és criativo. Nenhuma criança de Deus pode perder esta capacidade, porque é inerente ao que ela é, mas pode usá-la de maneira imprópria, através da projeção. O uso impróprio da extensão ou projeção ocorre quando acreditas que existe em ti algum vazio ou alguma falta, e que podes preenchê-los com as tuas próprias ideias, em vez da verdade. Esse processo envolve os seguintes passos. Primeiro, acreditas que o que Deus criou pode ser mudado pela tua própria mente. Impossível, hein? Segundo, acreditas que o que é perfeito pode ser tornado imperfeito ou falho. Impossível. Terceiro, acreditas que podes distorcer as criações de Deus, inclusive a ti mesmo. Quarto, acreditas que podes criar a ti mesmo e que a direção da tua própria criação depende de ti. Essas distorções interligadas representam um retrato do que de fato ocorreu na separação, ou seja, desvio para o medo. Nada disso existia antes da separação, nem de fato existe agora. Tudo o que Deus criou é como Deus criou. A extensão, como foi empreendida por Deus, é similar à radiância interior que as crianças do Pai herdam dele. Sua fonte real é interna. Isso é tão verdadeiro em relação ao Filho quanto em relação ao Pai. Nesse sentido, a criação inclui tanto a criação do Filho por Deus, quanto as criações do Filho, quando a sua mente está curada. Isso requer que Deus tenha dotado o Filho com livre-arbítrio, porque toda criação amorosa é dada livremente, em uma linha contínua, na qual todos os aspectos são da mesma ordem. O Jardim do Éden, ou a condição anterior à separação, era um estado da mente, no qual nada era necessário. Quando Adão deu ouvidos às mentiras da serpente, tudo que ouviu não era verdade. Não tens que continuar a acreditar no que não é verdadeiro, a não ser que você escolha assim fazer. Tudo aquilo pode literalmente desaparecer no abrir e fechar dos olhos, porque é apenas uma percepção equivocada. O que é visto em sonhos parece ser muito real. No entanto, a Bíblia diz que um sono pesado caiu sobre Adão. E não há em nenhuma parte da Bíblia uma referência ao seu despertar. O mundo ainda não experimentou nenhum despertar ou renascer em escala absoluta. Tal renascimento é impossível enquanto continuares a projetar ou a criar equivocadamente. Contudo, a capacidade de estender, assim como Deus estendeu a ti o seu próprio espírito, permanece ainda aí, dentro de ti. Na realidade, essa é a tua única escolha, porque o teu livre-arbítrio te foi dado para a tua alegria em criar o que é perfeito. Todo medo, em última instância, é passível de ser reduzido à básica percepção equivocada de que tens a capacidade de usurpar o poder de Deus.
Obviamente não podes, nem tens sido capaz de fazer isso. Aqui está a base real para escapartes do medo. O escape é efetuado pela tua aceitação da expiação. Aceita. Aceita o processo que dissipa o medo, que dissipa as ilusões e que coloca na sua mente a verdade como ela é. A aceitação da expiação que faz com que sejas capaz de reconhecer que os teus erros realmente nunca ocorreram. Só depois de um profundo sono caiu sobre Adão, pôde ele vivenciar pesadelos. Se uma luz subitamente se acende enquanto alguém está sonhando, um sonho amedrontador, ele pode inicialmente interpretar a própria luz como parte do seu sonho e ter medo. Todavia, quando acorda, a luz é percebida corretamente como a liberação do sonho, ao qual já não mais se confere realidade. Essa liberação não depende de ilusões. O conhecimento que ilumina não só te põe em liberdade, mas te mostra também claramente que tu és livre. Quaisquer que sejam as mentiras em que podes acreditar, não concernem ao milagre, que pode curar qualquer uma das mesmas, com as mesmas facilidades. Ele não faz distinções entre percepção equivocada. A única coisa que concerne ao milagre é distinguir a verdade de um lado e do outro, o erro. Alguns milagres podem apresentar maior magnitude do que os outros, mas lembra-te do primeiro princípio desse curso. Não há nenhuma ordem de dificuldades em milagres. Na realidade, tu és perfeitamente intocável por todas as expressões de falta de amor. Essas podem vir de ti e de outros, e de ti para outros, ou dos outros para ti. A paz é um atributo em ti, não está fora, está dentro. Não podes achá-la do lado de fora. A enfermidade é alguma forma de busca externa. A saúde é a paz interior. Ela te permite permear imperturbado pela falta de amor externo e ser capaz, através da tua aceitação dos milagres, de corrigir as condições resultantes da falta de amor nos outros. A expiação como defesa. Tu podes fazer qualquer coisa que eu pedi. Eu te pedi para apresentar milagres e esclareci que os milagres são naturais, corretivos, curativos e universais. Não há nada que não possam fazer, mas não podem ser apresentados no espírito da dúvida ou do medo. Quando tens medo de qualquer coisa, está admitindo que aquela coisa pode lhe ferir. Lembra-te de que onde está o teu coração, aí está também o teu tesouro. Tu crês no que valorizas. Se está com medo, inevitavelmente está valorizando de forma errada. A tua compreensão dotará, então, todos os pensamentos com igual poder e, inevitavelmente, destruirá a tua paz. É por isso que a Bíblia fala da paz de Deus que excede o entendimento. Essa paz é totalmente incapaz de ser abalada por erros de qualquer espécie. Nega que qualquer coisa que não venha de Deus tenha a capacidade de afetar-te. Esse é o uso apropriado da negação. Não é usada para esconder nada, mas para corrigir o erro. Ela traz todos os erros à luz. E com o erro e a escuridão são a mesma coisa, corrige o erro automaticamente, colocando luz. A verdadeira negação é um instrumento de proteção poderoso. Podes e deves negar qualquer crença em que o erro possa ferir-te. Esse tipo de negação não é um encobrimento, mas uma correção. A certeza da tua mente depende dele. A negação do erro é uma forte defesa da verdade, mas a negação da verdade resulta em uma criação equivocada, que são as projeções do ego. A serviço da mente certa, a negação do erro liberta a mente e restabelece a liberdade da vontade.
Quando a vontade é realmente livre, não pode criar equivocadamente, porque só reconhece a verdade. Tu podes defender a verdade, assim como o erro. Os meios são mais fáceis de serem compreendidos depois que o valor da meta está firmemente estabelecido. A questão é saber para que isso serve. Todo mundo defende o seu tesouro e fará isso automaticamente. As questões reais são: qual é o teu tesouro e quanto tu o valorizas? Uma vez que tiveres aprendido a considerar essas questões e trazê-las a todas as tuas ações, terás pouca dificuldade em esclarecer os meios. Os meios estão disponíveis a qualquer momento em que os pedires. Contudo, podes economizar tempo se não protelares esse passo de forma indevida. O enfoque correto vai encurtá-lo incomensuravelmente. A expiação é a única defesa que não pode ser usada destrutivamente, porque não é um instrumento feito por ti. O princípio da expiação estava em efeito muito antes de começar a expiação. O princípio era amor e a expiação, um ato de amor. Atos não eram necessários antes da separação, porque a crença em espaço e tempo não existia. Foi só depois da separação que a expiação e as condições necessárias para que ela fosse cumprida foram planejadas. Então, se faz necessária uma defesa tão esplêndida que não pudesse ser usada equivocadamente, embora pudesse ser recusada. A recusa, contudo, não podia transformá-la em uma arma de ataque, que é uma característica inerente às outras defesas. A expiação torna-se, assim, a única defesa que não é uma espada de dois gumes, porque só pode curar. A expiação foi construída dentro da crença do espaço-tempo, de forma a estabelecer um limite para a necessidade da própria crença, e, em última instância, para tornar o aprendizado completo. A expiação é a lição final. O aprendizado em si, assim como as salas de aula em que ocorre, é temporário. A capacidade de aprender não tem nenhum valor quando a mudança já não é necessária. Os que são eternamente criativos não têm nada a aprender. Tu podes aprender a melhorar as tuas percepções e podes vir a ser um aprendiz cada vez melhor. Isso te levará a um acordo cada vez maior com a filiação, mas a filiação em si mesma é uma criação perfeita. E a perfeição não é uma questão de grau. O aprendizado só é significativo quando existe uma crença em diferenças.